Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia O Tempo do Fim. Nossas aulas são baseadas no livro O Tempo do Fim, onde nós falamos sobre a escatologia bíblica, o estudo das últimas coisas, aquilo que está reservado para a humanidade antes da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço a você que preste bastante atenção, nós já temos mais de 40 aulas aqui no nosso canal. Se você não assistiu, entre na playlist e resgate as aulas que você desejar. Tudo isso é feito com muito carinho para você que precisa compreender e conhecer um pouco mais sobre como andar nessa colcha de retalhos chamada religião até a volta do Senhor. O conhecimento ele é muito importante e não adianta negarmos, dizermos que não queremos conhecer. Quanto menos conhecimento você tiver, mais difícil se tornará a sua trajetória até a volta do Senhor. Então aprenda aqui conosco. Aprenda, existe aqui alguém que está disposto a ensinar. Faça aqui a sua escola bíblica. O nosso texto é Mateus 24, 21, que diz que porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá de novo. Jesus ele está falando aqui de um período especial, a grande tribulação. Não é apenas uma tribulação. A igreja passou por várias tribulações. Imagine, por exemplo, no segundo, terceiro século, quando os cristãos eram jogados na arena, famílias inteiras eram devorados por leões. Mas eles tinham em mente que a vida deles não era aquela. Eles tinham uma esperança futura. E é exatamente nisto que nós precisamos também nos basear. A grande tribulação vai trazer sérias dificuldades, mas se compreendermos o propósito dela e compreendermos a nossa posição perante Deus, pode ter certeza que você vai se sentir muito mais feliz. Olha só, nós já aprendemos no capítulo anterior, nas falas anteriores sobre o anticristo, que o anticristo é aquele cavaleiro lá no cavalo branco do Apocalipse capítulo 6. Já aprendemos isso. E ele quer vencer de qualquer maneira. Então já sabemos a identificação do anticristo que está lá no Apocalipse capítulo 6, seguido depois de morte, fome, muitas tragédias que o sucederão. Agora nós precisamos compreender um pouquinho, conforme nós já aprendemos também, alguns cristãos pensam que o período da tribulação é de 7 anos, talvez por conta da posição pré-tribulacionista, que não é sustentada na Bíblia. Vejam que Jesus Cristo disse que ninguém sabe o dia e a hora, nós não sabemos quanto tempo dura, mas uma coisa ele nos deu certeza, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas ele diz, mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados, o que já nos mostra que se os eleitos estarão na terra e os dias estão sendo abreviados por causa deles, a igreja passa na tribulação, conforme já aprendemos na posição pós-tribulacionista, que é a posição mais correta biblicamente. Depois, a Bíblia nos mostra que os cristãos durante esse tempo sofrerão perseguições, sofrerão morte, será um período difícil. Mas, conforme eu disse, estes sabem que a sua vida não depende da vida atual. Olha só o que está escrito em Apocalipse 13, 7, depois do 16 ao 18. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Então vai ter um período que o anticristo vai pensar que está ganhando a guerra contra a igreja. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca e o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o seu número é o número de um homem. Seu número é 666. Note então que é interessante, o apóstolo João ele já define aqui que essa marca ela estará ligada, conforme aprendemos no capítulo anterior, na aula anterior, ligada ao sistema financeiro. Ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha a marca. Nestes cenários, que aceitarem a marca do anticristo sofrerão os piores castigos durante a tribulação. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Apocalipse 9:6. Imaginou uma pessoa pular do 25º andar de um edifício para morrer e ele não morre? Durante a grande tribulação ninguém vai conseguir se suicidar. Ele vai sofrer
com aquilo, porque os temores serão tantos, conforme Jesus Cristo disse, que as pessoas preferirão a morte. Só que ninguém vai morrer durante a grande tribulação. Somente aqueles que são os cristãos que forem mortos pelo anticristo, conforme nos diz o Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. Do contrário, se a pessoa tentar propositalmente buscar a sua morte para fugir desses terrores, ele não conseguirá. Ele vai sofrer muito mais. É um ponto muito interessante que nós chegamos aqui, porque durante a grande tribulação, nós teremos a igreja e nós teremos as pessoas que aceitaram a marca da besta. Conforme nós vamos aprender posteriormente, nós vamos falar sobre os 7 selos, vamos falar sobre as 7 trombetas, sobre as 7 taças da ira de Deus. Tudo isso será derramado sobre aqueles que aceitaram a marca da besta. Os cristãos, mesmo diante da dificuldade, terão a sua vida muito mais tranquila durante a grande tribulação. Talvez será um momento onde nós teremos que fugir para longe dos centros das grandes cidades, talvez nos recuar um pouco mais. Tudo isso a gente precisa conhecer. Está vendo como é importante o conhecimento? Porque quanto mais dentro dos centros você estiver, mais fácil será de você ser atingido pelos ataques do anticristo, principalmente se você for um servo de Cristo. Os terrores da tribulação são ilustrados pela cavalgada dos outros cavaleiros, que aí nós vamos ter a guerra. Logo depois que ele é entronizado, tem muita gente que não vai gostar disso, vai ter guerra. Depois nós vamos ter fome. Durante a grande tribulação, praticamente o salário de um dia vai ser o preço da comida. Então vai ter uma hiperinflação mundial, no mundo inteiro. Vejam como as coisas já estão caminhando nesse sentido. E depois nós vamos ter a morte, porque a Bíblia mostra que durante esse período, mais de 1/3 da população da Terra será dizimada, será morta, tá? Então, conforme eu disse, não adianta querer se suicidar. Se morrer pelas mãos do anticristo ou outra forma, tudo bem. Mas quem tentar se suicidar para não ver a grande tribulação, simplesmente vai ficar sofrendo cada vez mais. Olha só, onde é que nós vemos isso na Bíblia? No livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículos 5 e 6. Você gostou da nossa aula? Nossas aulas são breves, para que você possa assistir 1, 2, 3 e conseguir rever as outras aulas também, se por acaso você perdeu. Tá? Nossas aulas, conforme eu disse no começo, são baseadas no livro O Tempo do Fim, que você pode adquirir aí na nossa livraria. Roda a vinheta, Valdeci. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês, Deus abençoe cada um de vocês. Essa aula é a última aula do ano de 2022 e, claro, estaremos juntos durante todo o ano de 2023. Ajude o nosso canal. Nós estamos agora numa campanha para atingirmos 7.000 pessoas. Você é um dos 7.000 que não se curvaram, então deixa o seu like. Um grande beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Minhas mensagens de final de ano estão no Pela Bíblia dia a dia. Não perca, assista a todas elas, amanhã, sábado e domingo. Tenho certeza que vai fazer bem para o seu coração. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus.